Bom dia. Eu vou fazer uma apresentação um pouquinho sobre a minha experiência nesses anos, né? Nosso grupo completou 23 anos, 21 anos esse ano, né, de atividade, começou em 96. E quando eu entrei na faculdade, quando eu entrei no curso universitário, o que me motivava, né, para entrar na universidade era a oportunidade que a gente tinha, né, como meu pai é químico, então sempre me motivou quando era pequeno, e a gente ficou, o que me motivou foi imaginar que a gente podia, né, com a caneta só, desenvolver teorias, né, sensacionais, ou então a gente podia pegar um monte de sucata, um monte de material, desenvolver uns equipamentos modernos, isso que sempre me motivou. Só que a realidade do curso é um pouquinho diferente disso, né? As realidades dos cursos universitários que a gente tem hoje, elas acabam fazendo com que as pessoas se distanciem desse sonho quando tinha como era criança, né? Aquelas ideias que a gente tinha de criança, aos poucos vai se perdendo, né? Pelo sistema que a gente tem de avaliações, né? A forma como é estruturado esses cursos, e aos poucos as pessoas vão perdendo essa motivação inicial. Então, acho que o grande desafio, né, nesse tempo de experiência que eu tenho, é a gente tentar resgatar, né, para os estudantes essa oportunidade de continuarem a sonhar, né, continuar a sonhar e tentar realizar seus sonhos. Então, o que me motivou a seguir, né, desenvolvendo projetos na área de astronomia foram essas imagens aqui. Quando eu vi essas imagens, essa aí é a imagem do planeta Marte, que foi tirada em 1976 pela sonda Viking. Eu tive acesso, naquela época a gente não tinha internet como a gente tem hoje em dia, então meu acesso a essas imagens foi através do livro do Carl Sagan, Cosmos, e quando eu vi essas imagens eu não acreditava que a gente estava vendo imagem de um outro planeta. Isso aqui é a imagem do planeta Marte, né? Naquela época a gente pegar um livro e poder ver a imagem do planeta Marte. Então esses foram um dos pontos que mais me motivou e mostrou que era possível, né, a gente, o ser humano, poder ir tão distante, né, e seguir explorando locais distantes. E aí, então, aqui em Campos, eu vim para cá em 94, a gente criou um clube de astronomia lá em Niterói. Eu participava de um clube de astronomia em Niterói, e lá a gente conseguiu realizar diversas atividades inovadoras, né? A gente usava a nossa imaginação com poucos recursos, e a gente conseguiu desenvolver atividades que colocaram o nosso clube, lá nosso grupo, em destaque. A gente chegou a viajar para fora do país para fazer apresentações, isso em 94, 93. E eu vim para Campos em 94, e em 95, junto com o nosso grupo de Niterói, a gente veio aqui e começou a realizar algumas atividades para motivar e tentar identificar talentos aqui na cidade, para a gente começar um grupo de astronomia aqui. E essa aqui é uma das primeiras imagens do nosso grupo aqui de Campos. Ali está o professor Marcomédio Rangel Nunes aqui, né, que já faleceu, que sempre ajudou a gente, um dos maiores divulgadores de ciência do Brasil. E foi uma visita que a gente fez no observatório, e essas aqui são as primeiras imagens do nosso grupo aqui, que começou como Clube de Astronomia de Campos de Goytacazes. Nesse momento a gente nunca imaginava que a gente um dia ia chegar a alcançar o sucesso que a gente alcançou, né? Então eu vou agora tentar relatar o que fez a gente, qual o diferencial nosso, né? A gente está afastado de um grande centro, né? Campos de Goytacazes não é uma capital de um estado, né? Apesar da importância da cidade, e a gente começou a desenvolver projetos sem recursos e sem equipamentos, né? A gente conseguiu um telescópiozinho pequeno, que a gente não tinha equipamento para utilizar. A gente conseguiu um telescópio pequeno. A gente foi lá na zona oeste do Rio, né, uma pessoa que estava querendo se desfazer do equipamento, a gente comprou um telescópiozinho pequenininho, né, bem simples, e com esse telescópio a gente começou a ir nas praças. A gente começou a ir no farol de São Tomé, foi circulando aqui na região, levando o telescópio para observação do céu, e conseguiu aos poucos, né, motivar outras pessoas a participar com a gente dessas atividades, e o grupo começou a crescer. Então essa aqui a gente começou já a realizar diversas atividades, o público foi aumentando à medida que a gente ia realizando essas atividades, e a gente começou a fazer grandes eventos. Aqui são eventos mais recentes, mas o público foi crescendo a cada evento que a gente ia fazendo,
né, e atividades simples, que é colocar o telescópio em praça para observação, né, um grupo. Né, então a gente realizou diversas atividades dessa forma. Né. Essa aí foi uma das maiores que a gente fez, tinha milhares de pessoas observando com a gente na Praça São Salvador, aqui no centro de Campos. E todas essas atividades abriram portas para a gente no mundo. Essas atividades que a gente foi realizando aqui em Campos, que às vezes a gente imagina que a gente está fazendo um projeto que está num local um pouquinho mais afastado, que as pessoas não vão ter conhecimento, está sendo desenvolvido, mas tudo que a gente fez aqui acabou tendo alcance mundial e a gente passou a representar vários grupos internacionais, que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Né? Um grupo aqui na cidade de Campos, né? A gente passou a representar, a ter parcerias com vários grupos no mundo. Né? A gente coordena projetos, um projeto da NASA no Brasil, os Astrônomos Sem Fronteiras, diversos grupos internacionais a gente representa no Brasil. Né? Esse aqui é o símbolo do nosso grupo de astronomia, que engloba, é um grupo de voluntários que engloba pessoas de várias instituições diferentes, né? Estudantes, professores, público em geral. E a gente, a partir daí, viu a oportunidade, né, junto com o que a gente vinha fazendo, de trazer pessoas aqui para a cidade, que nosso objetivo era que as pessoas pudessem comparar o que a gente estava desenvolvendo com o que estava sendo desenvolvido em outros locais, que só por comparação as pessoas tendo acesso a o que está sendo feito aqui em Campos. O primeiro evento que a gente organizou foi em 98 e a partir daí todo ano a gente realiza diversos eventos aqui na cidade e esses aqui mostram, né, a quantidade, como foi crescendo a realização desses eventos. Esse aqui é esses são os últimos eventos que a gente está realizando. Então a gente conseguiu dessa forma motivar várias pessoas, né, e trazer pessoas de diversos locais do mundo e do Brasil para cá. A gente nunca imaginou que isso fosse acontecer. E junto com isso, a gente também conseguiu alguns destaques em campanhas de descoberta de asteroides e diversas outras atividades que a gente fez. Mas, vendo o resultado, né, parece que as organizações e tudo era muito simples, né? Mas, na verdade, cada organização dessa, sem recursos, né, era muito difícil. A gente contou com o apoio de muita gente, né, para poder conseguir realizar, boa vontade de muitas pessoas, né, e aconteceram vários fatos, né, que a gente pensava assim, dessa vez a gente não vai conseguir fazer, né, mas a gente imaginava e sonhava e tentava organizar. Né. Tem até um relato que eu acho que é interessante para mostrar como às vezes é difícil a organização. Né. A gente estava para organizar um dos eventos, uma das pessoas que eu não vou dar as informações assim tão precisas, né, mas a pessoa estava com dificuldade, a gente não estava conseguindo os recursos para essa pessoa vir, e uma das dificuldades maiores era trazer ela do Rio para cá. Precisava de um avião para trazer, porque a pessoa é um destaque internacional e ela precisava desse avião. E quando chegou na véspera, a gente não tinha um transporte para trazer ela para Campos. Né. Então praticamente era impossível. Eu já estava com a passagem para vir para o Brasil, mas não tinha como trazer para Campos, que precisava de um avião para trazer do Rio para Campos, e não tinha, o voo não era no horário, então ele só podia ficar um dia aqui. Era um astronauta famoso. E aí a gente pediu um auxílio a várias pessoas, e uma oportunidade foi na rádio, né? Na época o programa do João de Oliveira, do Jorge Luiz, De Olho na Cidade. E na rádio eu pedi ajuda, né? Eu fui lá e pedi, eu falei, não tem jeito, a gente precisa trazer o astronauta e a gente não consegue. Se alguém tinha um avião para emprestar, alguma coisa que parecia impossível, né? E não passou, acho que meia hora depois, uma hora, eu recebi um telefonema de uma pessoa me dando um contato na aeronáutica e que a aeronáutica ia ajudar a gente. Né? Então, o que parecia que era impossível, né, foi resolvido. Né? E a gente estava tentando isso há muito tempo e isso foi resolvido naquele momento, né? Então, por isso que eu aprendi, né, que a gente não deve nunca desistir, né? Então a gente pode insistir que a gente vai sempre conseguir, né, algum auxílio, vai ter a oportunidade de tentar realizar esses sonhos. E as mudanças estão ocorrendo. Antes a gente não tinha muito recurso tecnológico, agora a gente tem novos recursos tecnológicos, e esse recurso tecnológico auxilia a gente, por exemplo, a poder realizar eventos, e como está acontecendo agora aqui, que a gente está vendo a transmissão ao vivo de um evento pela internet. Então tem um público maior assistindo esses eventos pela internet, por outros locais. Então essa é a maravilha que tem o TED agora, né? Poder proporcionar
que a gente tem também a transmissão virtual, isso também chegou para a astronomia e chegou para as outras áreas que a gente faz na ciência, né? Então, parece muito, mas só que a chegada desses recursos, às vezes, elas criam uma necessidade imediata, mas logo depois essa necessidade imediata faz com que a gente volte ao que a gente estava fazendo antes e tente adaptar aquelas tecnologias ao nosso pensamento antigo. Então, é necessário ter também uma nova forma de pensar quando chega essas tecnologias, né? Então, tem um livro que eu gosto muito, que é o Falcão Maltês, do Dashiell Hammett, que é aquele padrão de romance policial moderno que a gente tem, e tem um trechinho do livro que eu uso também como referência para isso, que é a história um detetive que foi chamado por uma senhora para poder investigar o que estava acontecendo com o marido dela, que tinha desaparecido há 5 anos. E o marido dela fazia tudo regrado. Ele, assim, segunda-feira ia no pôquer, terça-feira jogava futebol, quarta-feira eles iam ao cinema e tal. Aí chegou um dia, de repente, ele desapareceu e sumiu, né? E ela soube 5 anos depois que ele estava em outra cidade. Aí, quando eles foram, o detetive foi investigar, e nessa outra cidade, realmente, era ele que estava lá, né? Ele foi perguntar o que tinha acontecido, porque a esposa dele falou que a vida dela, ele tinha recursos, ele deixou tudo, então eu só queria saber o que estava acontecendo para de repente ele sumir, né, desaparecer, né? E o que houve foi assim, disse que estava saindo do trabalho, fazia aquela vida regrada dele, de repente quando ele passou na rua, caiu um andaime do lado dele. Aí ele imaginou, se tivesse caído em cima de mim eu teria morrido. Aí ele resolveu repensar a vida dele todinha e foi para outra cidade. Só que o detetive depois viu que nessa outra cidade acontecia tudo da mesma forma. Ele casou de novo, segunda-feira ia para o pôquer, terça-feira para o futebol, quarta-feira para o cinema. Então é basicamente o que acontece com a gente, né? Quando chega esses recursos todos tecnológicos, tem um impacto inicial, a tendência, sabe, né? Em breve, poder ter essa oportunidade de fazer essas viagens agora e conhecer mais detalhes de outros astros do universo na nossa área, né? E é possível, a gente está tentando agora aqui realizar o nosso objetivo de poder sair da Terra um pouquinho com equipamentos nossos aqui, e esse é um sonho que a gente espera em breve poder realizar. E tudo isso, no desenvolvimento de todas essas coisas, a gente sempre esquece, às vezes quando a gente relata esses casos de sucesso, dificuldades, que está relacionado também com a nossa vida cotidiana. Então, a nossa vida cotidiana também afeta tudo isso que a gente está tentando realizar. Então, às vezes, as superações que são necessárias são também superações sobre a questão de problemas particulares, de dificuldades que surgem no nosso cotidiano. Então, várias dificuldades surgem nesses caminhos, mas mesmo assim a gente sempre consegue apoio, né? Quando se tem uma perspectiva, sempre a gente consegue algum apoio para realizar esse objetivo. Então, ninguém deve desistir dos seus sonhos e seguir adiante, né? Para a gente, eu falo a gente porque é um grupo, né? Eu sou o que falo mais às vezes, mas é um grupo de várias pessoas que já passaram nesses 21 anos e chegamos a um ponto que a gente alcançou um destaque internacional, né? Somos um dos grupos mais ativos do mundo na nossa área e começou há 21 anos, a gente nunca imaginando que isso aconteceria, né? E contamos com o apoio de várias pessoas. E a gente tem sempre, às vezes, questões pessoais que podem fazer com que a gente tenha uma dificuldade. Isso aqui, meu pai teve um acidente muito sério há 6 anos, né, completa em agosto, agora 6 anos, que ele ficou totalmente dependente agora de um AVC hemorrágico bem grave, então faz com que a gente eu particularmente tivesse que me afastar durante um período para ficar com ele no hospital. E aí eu pensei que nesse momento eu não consegui mais fazer nada, porque eu tive que ficar diariamente no hospital acompanhando, né? Foram meses de acompanhamento, e aí eu descobri como a tecnologia pode ajudar a gente. Eu consegui continuar desenvolvendo projetos, né, mesmo não estando presente fisicamente, né? Através do uso das novas tecnologias. Então, as tecnologias também podem ser, essas novas tecnologias, um grande apoio para a gente desenvolver nossos projetos e tentar realizar nossos sonhos, né? Então, é isso. Obrigado.